Hoje separamos um top 10 de curiosidades, mitos e desinformações que você não sabia sobre a vida de Albert Einstein. Curta o vídeo, inscreva-se e ative o sininho, para que possamos trazer mais conteúdos como esse. Número 1. Ele brigou pela autoria da teoria da relatividade geral. Pode parecer algo improvável, mas Einstein, um alemão naturalizado norte-americano, foi acusado de plagiar a teoria da relatividade geral de outro cientista, o alemão David Hilbert. Ambos trocavam acusações e as pessoas começaram a acreditar que os dois, de forma independente e aleatória, teriam chegado à mesma conclusão e seria uma coincidência. Mesmo com Hilbert apresentando um artigo 5 dias antes de Einstein, historiadores descobriram que o alemão havia copiado várias ideias de Einstein sem dar-lhe o devido crédito. Hilbert, alguns meses depois, tentou alterar seu artigo para disfarçar o erro, mas já era tarde demais. Além de comprovar o feito, foi descoberto que Einstein havia publicado suas ideias bem antes. Número 2. Einstein nunca foi um mau aluno. Você já deve ter ouvido que Einstein, na infância, era um péssimo aluno e foi reprovado no ensino médio. Porém, isso não passa de um mito. Na verdade, ele era tão bom em matemática que apenas aos 12 anos já estudava cálculos complexos e, aos 15, havia começado a escrever princípios básicos de sua famosa teoria da relatividade. O mito surgiu por conta das diferenças no sistema de notas percebido quando ele mudou de uma escola alemã para uma suíça, que usava os números de forma inversa. 1 era a nota máxima e 6 era a mínima, ao contrário do que acontecia antes. Em seu vestibular para a Escola Politécnica Federal da Suíça, ele realmente não foi bem e não conseguiu passar de primeira. Einstein gabaritou seus testes de matemática e física, mas foi mal em diversos assuntos não científicos, especialmente francês. Número 3. Invenções incríveis. Albert Einstein, durante sua vida, recebeu o crédito por diversas invenções, como a geladeira que criou com o físico Léo Szilard, que funcionava sem a necessidade de eletricidade. A refrigeração acontecia por um processo de absorção com alterações de pressão entre gases e líquidos, reduzindo a temperatura. Em 1800, os compressores mecânicos em geladeiras poderiam ter selos defeituosos que permitiam o vazamento de gases tóxicos, como o dióxido de enxofre e clorometano, e Einstein teve a ideia de criar a geladeira para os alimentos após saber da morte de uma família alemã que inalou gases tóxicos após o vazamento de um frigorífico. Einstein também inventou uma bomba e uma blusa. A blusa tinha 2 linhas de botões paralelas, o que tornava a vestimenta adequada para uma pessoa magra ou para uma pessoa gorda. Número 4. Einstein salvou um amigo que teria encontrado uma brecha na Constituição para tornar os Estados Unidos uma ditadura. Kurt Gödel foi um dos cientistas que fugiu para os Estados Unidos dos territórios tomados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, mas, diferentemente de Einstein, estava com dificuldades para conseguir a cidadania americana. Certa vez, ele finalmente foi convidado para uma entrevista com um juiz e precisou levar 2 amigos para comprovar sua conduta, Oscar Morgenstern e Einstein. Gödel havia estudado muito para a entrevista, que foi conduzida pelo juiz Philip Forno, coincidentemente, um amigo de Einstein. Durante a conversa, que já estava informal, o juiz expressou alívio pelo fato dos Estados Unidos não ser e nunca poder se tornar uma ditadura. Neste momento, Gödel contestou, dizendo que a possibilidade existia por conta de uma brecha na Constituição do país. Quando ele ia explicar melhor sobre isso, Einstein interrompeu e mudou de assunto, para salvar sua cidadania, que foi autorizada. Morgenstern escreveu sobre isso em seu diário, encontrado alguns anos após sua morte, mas lá não está relatada qual seria a brecha dita por Gödel. Especulações afirmam se tratar do artigo 5º, que permite alterações na Constituição, podendo levá-la à decadência. Número 5. Einstein era um espião soviético, de acordo com o FBI. O FBI espionou Albert Einstein de 1933, quando ele entrou nos Estados Unidos,
até sua morte, em 1955, interceptando telefonemas, correspondências, lixo e até mesmo seguindo seus passos. Tudo isso pensando que ele fazia parte da espionagem da União Soviética. Em parceria com o Serviço de Imigração e Naturalização, o FBI tentava encontrar uma razão para deportá-lo, acreditando que ele era um radical contra o governo ou um comunista, por conta de suas opiniões políticas e ligações com grupos pacifistas e de direitos humanos. Antes de Einstein chegar aos Estados Unidos, uma instituição chamada Human Patriot Corporation mandou uma carta de 16 páginas ao Departamento de Estado para protestar contra sua entrada no país, afirmando ligações do físico com Stalin. O Departamento de Estado chegou a perguntar as posições políticas de Einstein durante sua entrada, que, bastante irritado, alegou que sua vinda foi um pedido do povo americano e que não iria tolerar ser tratado como um suspeito. Número 6. Einstein participou da criação da bomba atômica, mas se arrependeu por isso. A princípio, Einstein não participou e nem participaria do Projeto Manhattan, o programa do governo dos Estados Unidos que criou as primeiras bombas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o físico queria muito se envolver com o projeto, inclusive assinando uma petição ao presidente Franklin Roosevelt para que pudesse desenvolver a bomba atômica com o físico Léo Szilard. Embora ele soubesse do poder destrutivo da bomba atômica, ele temia que os alemães fizessem a bomba primeiro. Porém, quando o físico soube que os Estados Unidos haviam lançado uma bomba atômica sobre Hiroshima, no Japão, ele se arrependeu de forma veemente. Einstein confessou, alguns anos depois, que jamais teria assinado a carta se soubesse que os alemães nunca fariam a bomba mortal. Número 7. Filho de Einstein tinha esquizofrenia. Nascido em 1910, Eduardo era o segundo filho de Einstein com sua esposa Mileva Maric. Eduardo, apelidado de TT, ficou doente muitas vezes durante a infância e aos 20 foi diagnosticado com esquizofrenia. Mileva, que havia se divorciado de Einstein em 1919, ficou com a guarda de Eduardo, mas depois colocou-o em um hospital psiquiátrico, onde foi diagnosticado com a doença. A irmã de Mileva sofria de esquizofrenia, e TT tinha comportamentos semelhantes, que Einstein já conseguirá relacionar com a condição. Um ano depois de TT ser internado, Einstein fugiu da Alemanha para os Estados Unidos, e mandava cartas para TT esporadicamente. O conteúdo das cartas, geralmente, era para dar força ao jovem. Em uma das cartas, Einstein compara as pessoas com o mar, dizendo que ambos podem ser mansos e amigáveis, ou tempestuosos e complicados. Na mesma carta, ele dizia que na primavera seguinte gostaria de vê-lo, mas ele não contava com a eclosão da Segunda Guerra, que fez com que o físico jamais visse Eduardo novamente. Mileva morreu em 1948 e TT permaneceu no hospital por mais 9 anos. Apesar de ficar 8 anos com uma família, retornou ao hospital após a mãe adotiva adoecer e morrer em 1965. Número 8. Seu maior vício era o cachimbo. As duas coisas de que Einstein mais gostava eram seu violino e seu cachimbo. O físico era um fumante ávido, e acreditava que fumar era necessário para manter a calma e auxiliar em julgamentos objetivos. Porém, após problemas pulmonares, seu médico lhe disse para abandonar o hábito, mas como Einstein não conseguiu se livrar tão facilmente do vício, ele colocava um cachimbo apagado na boca e apenas fingia fumá-lo. Além de diversos manuscritos e cartas recuperadas de Einstein, um tubo de cachimbo mastigado é um dos poucos itens pessoais recuperados do físico. Ele havia dado o objeto para Gina Plungian, uma amiga escultora que havia feito um busto de Einstein. Número 9. Ele era apaixonado por mulheres. Einstein era considerado bastante mulherengo. Ele usava quase todo o seu tempo vago para divertir-se na companhia de belas mulheres, de acordo com os registros em suas cartas. Em uma entrevista à NBC News, Anosh Kutreum, presidente do Albert Einstein Worldwide Exhibition, na Universidade Hebraica, descreveu o casamento de Einstein com sua segunda esposa, Elsa,
como um casamento de conveniência. Segundo ele, os registros mostram que Einstein, ao contrário do que se pensa, não era um pai e marido tão ruim, mas foi sincero com sua esposa, Elsa, quando disse que não conseguiria ficar com apenas uma mulher, revelando seus casos extraconjugais. Ele escreveu diversas cartas sobre as mulheres que se aproximavam dele com a chamada atenção indesejada, provavelmente citando interesses. Acredita-se que ele tinha pelo menos 6 namoradas, enquanto estava casado, incluindo Stella, Ethel, Tony e Margarita. Número 10. Einstein cometeu um grande erro. Einstein foi um cientista brilhante, inegavelmente, mas ele não era perfeito. Na verdade, ele teve, pelo menos, 7 erros nas suas várias provas de igual MC2. No entanto, em 1917, ele cometeu, segundo suas próprias palavras, o maior erro de sua vida. Ele acrescentou a constante cosmológica, representada pela letra grega lambda, às equações da sua teoria da relatividade geral, representando uma força de luta contra a atração de gravidade. Einstein acrescentou lambda porque a maioria dos cientistas acreditava que o universo era estacionário ao tempo. Algum tempo depois, Einstein removeu a constante quando descobriu que suas equações anteriores estavam corretas e o universo estava realmente em expansão. Porém, em 2010, os cientistas revelaram que as equações com lambda poderiam estar certas, podendo explicar a energia escura, uma força teórica que neutraliza a gravidade e provoca a expansão do universo em um ritmo acelerado. Portanto, mesmo o maior erro de Einstein poderia fazer sentido.